Porque Bolsonaro quer a pandemia, o caos social e a crise econômica. Eu me chamo Nadson Soares, sou historiador e esse é o canal de História e Análise de Conjuntura, Percepção Política. O objetivo desse vídeo é traçar um paralelo entre o caos que o Bolsonaro ajudou a criar na pandemia, o número de mortes, que é o maior responsável é ele, e qual é o projeto miliciano de poder que ele tem em cima desse caos criado através da pandemia, que ele foi o maior responsável. Ele usa esse caos com o objetivo de impor uma tirania miliciana. É esse o maior objetivo dele. O que ele quer é usar as milícias, sejam militares, sejam civis, para coagir as instituições, perseguir opositores. É esse o maior objetivo dele. Mas como é que ele vai usar a pandemia para isso? Primeiro, na cabeça ditatorial dele, o caos sanitário, econômico e social causado por ele tem 3 motivos que levam a uma razão final. Primeiro, ele joga a população mais necessitada contra prefeitos e governadores. Quanto mais a situação fica caótica na saúde, mais os governadores vão ter que tomar medidas restritivas, governadores e prefeitos. E isso prejudica a economia. Como o Bolsonaro não tem plano econômico nenhum, ele não tem plano integrado de nada, ele pega a população que está desesperada, que está com fome e joga essa população contra prefeitos e governadores. Quando, na verdade, a população não é para ser jogada para morrer nem de vírus e nem de fome. A população ela deve ser assistida pelo Estado. O Estado deve tomar papel de Estado e assistir a população mais necessitada. Dar um auxílio emergencial sério que faça com que essa população tenha condições de sobreviver para nem morrer de fome e nem morrer de vírus. Só que Bolsonaro faz o quê? Com esse caos, ele tem a oportunidade de bater de frente, culpa os governadores e prefeitos e joga essa população desesperada que está com fome por culpa dele, que não tem um plano econômico sério e nunca quis o auxílio emergencial, ele joga essa população desesperada contra as medidas sanitárias de prefeitos e governadores. Porque além de genocida, ele é um irresponsável que terceiriza a culpa do morticínio e da crise econômica que ele está causando. Segundo ponto, ele mantém o núcleo duro agitado. Jogando a culpa em prefeitos e governadores e criando um clima de caos, ele mantém aquela horda de fascistas do núcleo duro dele ativos. Esses fascistas acreditam que o mito dele está combatendo um mal maior, que são as instituições que não permitem que ele governe. Essa mundiça que segue o Bolsonaro, esse núcleo duro, é aquela galera que se excita com violência, que é ignorante, que fala se babando, sabe, que acredita nessas teorias da conspiração das mais estúpidas que existem na face da Terra. Então, o segundo ponto é esse. E o terceiro, ele quer se vender como solução do caos. Depois de ter criado o caos, depois de ter jogado a população pobre contra as medidas sanitárias, depois de ter citado os extremistas do núcleo duro, culpado governadores, prefeitos e o STF, que ele inventa que impediu ele de governar e tirou as atribuições dele, é mentira. O STF só fez cumprir a Constituição e o Pacto Federativo. Deu autonomia aos governadores para gerirem a crise, até porque isso já está previsto na Constituição, e se não fosse isso, tinham ido ainda mais pessoas. Aí ele vem e se vende como a solução. Ele diz que se dependesse dele, o regime seria outro. Ele flerta com o golpismo, ele trabalha o tempo inteiro para desacreditar as instituições, para dizer que elas o impedem de agir, de governar, dando a entender que sem elas ele resolveria o problema. E isso está diretamente ligado aos civis que ele está armando e à sedução que ele está fazendo dos militares. Ele está diretamente ligado a tudo isso. Ele seduz os militares de alta patente com cargos, os de baixa patente com discurso, e aí ele cria a lógica miliciana. Ele cria a lógica da desobediência a prefeitos e governadores, a lógica do caos, porque ele trabalha em cima do caos. E o que é que ele quer? Ele quer dar um golpe miliciano, colocando as baixas patentes de Exército, Marinha, Aeronáutica e polícias militares contra as instituições e utilizando do caos social da pandemia, jogando tanto no núcleo duro dele,
como um núcleo de pessoas que está desesperadas porque ele não tem plano econômico nenhum, o governo dele não tem plano econômico nenhum, ele trabalha jogando essa população contra as instituições para se colocar como que vai resolver, com apoio de núcleos radicalizados das polícias militares que não querem mais obedecer aos seus governadores e de núcleos das Forças Armadas que ele incita diariamente a quebrar a hierarquia e com apoio de grupos que estão do núcleo duro dele, de gente que está morrendo de fome, que não é assistida pelo Estado. Então esse é o plano dele. Ele usa a morte de milhares e milhares de pessoas, a gente está caminhando para 300 mil mortos, ele usa a morte de milhares e milhares de pessoas, estamos batendo 2.000 mortes diárias, tem dias que a gente tem mais de 2.300 mortes, e ele usa isso para colocar a cabo, em xeque, a democracia e colocar em voga o seu projeto ditatorial e miliciano de poder. Bem, é isso. Se você gostar das nossas reflexões, se inscreva no canal, deixe like nos vídeos, se inscreva na nossa página no Instagram, Percepção Política, no nosso canal no YouTube e fora Bolsonaro genocida!